Pronto, tá gravando. É, vamos lá. Então, né, hoje a gente vai estudar um pouco de análise combinatória e a gente vai ver nessa aula o princípio de contagem, né, e os tipos de agrupamentos. Beleza? Vamos lá. Eu gosto muito de explicar para vocês o que é o conteúdo, né, o que ele se trata, antes da gente é, partir para as contas e tal. Então, a análise combinatória, resumidamente, mas eu aconselho vocês dar uma olhada na teoria, ela é uma parte da matemática na qual eu tenho um conjunto de procedimentos que vai possibilitar a gente contar um número, contar uma quantidade de elementos dentro de um conjunto. Então, basicamente, é a parte da matemática responsável por meios, procedimentos a gente realizar contagens, agrupamentos e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Pronto. E esses tipos de agrupamentos, eles podem ser arranjos, permutações ou combinações, que são os três tipos principais, e é o que são os que a gente vai estudar. Beleza? É, e agora partindo pelo princípio de contagem, né? Para o princípio de contagem, ele funciona da seguinte maneira: se eu tenho um acontecimento que ele vai ocorrer em N etapas. Quando eu digo N, vocês já devem estar familiarizados, né, de PA. N, eu estou querendo dizer que pode ser uma, duas, várias etapas. Então, o N é para dizer de maneira genérica. Então, esse evento pode ocorrer de diversas etapas. Se a primeira etapa ela ocorre de K1 maneiras diferentes, ou seja, a primeira etapa pode ocorrer de uma, duas, três maneiras diferentes, a segunda etapa ocorre de cada duas maneiras diferentes, e assim sucessivamente. Se eu quiser saber o total de maneiras desse evento ocorrer, é só eu realizar o produto da quantidade de maneiras de cada etapa, que cada etapa for ocorrer. Como assim? Mas vamos dar um exemplo. Se eu jogo uma moeda para o ar duas vezes, a moeda ela só tem duas opções, né, gente? Ela pode dar ou cara ou ela pode dar coroa. Se eu jogo uma moeda na primeira tentativa, ela pode dar cara ou coroa. Se eu jogo na segunda tentativa, ela pode dar cara ou coroa. Então, eu tenho um evento de duas etapas. Na primeira etapa, ela pode ocorrer de duas formas, porque eu só tenho duas possibilidades, ou cara ou coroa. Na segunda tentativa ou na segunda etapa, eu só tenho também duas formas, ou duas maneiras, que seriam os nossos caras. Então, eu tenho dois eventos e cada evento ocorre de duas maneiras. Então, eu consegui identificar nessa situação a quantidade de etapas e maneiras. Ou a gente pode ir por lógica. Se eu lanço uma primeira moeda e dá cara, na segunda tentativa pode dar cara ou pode dar coroa. Se ocorrer dessa forma aqui, ó, é esse evento que eu vou ter, cara a cara. Se acontecer isso comigo, jogar na primeira vez der cara, na segunda coroa, eu vou ter cara a coroa. Deixa eu pegar outra cor. Se na primeira vez que eu jogar eu tiver coroa e na segunda cara, então eu vou ter coroa cara. E se eu jogar coroa, se eu jogar a moeda duas vezes e cair coroa nas duas situações, eu vou ter coroa coroa. Então, quantas possibilidades eu tenho aí? Quantos, é, quais as possibilidades desse evento acontecer? A quantidade, no caso, que eu quero. Quantas possibilidades? Ainda mais? Quero o total. Exato. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Se eu for usar o princípio de contagem que a gente vê agora, colocar T igual a. Eu tenho. O evento ele pode ocorrer de quantas vezes? Uma, duas vezes. Então eu tenho dois espaços. Na primeira vez pode ocorrer de duas formas, e na segunda vez que eu jogar a moeda pode ocorrer de duas. Então isso aqui vai dar quatro. Então eu tenho quatro possibilidades desse evento ocorrer. Beleza? Pronto.
Agora que a gente entendeu o princípio de contagem, a gente pode dar uma olhada nos tipos de agrupamentos. O primeiro agrupamento ele é chamado de arranjo. Matematicamente, arranjo, vamos lá. Seja um conjunto S, é o nome que eu estou dando para um conjunto, viu? Pode ser conjunto banana, enfim, o que for. Dado o conjunto S, dentro desse conjunto eu tenho um M elementos, M é a quantidade de elementos, onde M é um número inteiro positivo. Você já sabe, né, que são números maiores que zero, inteiros, positivos, sinal de mais. É, e um arranjo P de elementos de S é um agrupamento, de forma que o P elemento seja distinto entre si pela ordem ou pela espécie. Como assim? É, um arranjo de P vai ser um agrupamento de elementos do conjunto S. Ou seja, eu tenho o conjunto S com a quantidade de elementos e eu vou criar agrupamentos com elementos dentro desse conjunto. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de maçãs e eu quero arranjar essas maçãs, então um conjunto desse saco, sei lá, quatro maçãs, já é um arranjo, beleza? E o arranjo ele pode ser simples, pode ser com repetição ou ele pode ser condicional. Simples é quando não há repetição. E se houver repetição dos elementos, é chamada de arranjo com repetição. Agora, se eu colocar uma condição, ou impor uma condição, é chamado de arranjo condicional. Beleza? Simples, sem repetição, com repetição e condicional se eu impor uma condição. A gente vai ver exemplos no próximo slide. Mas até aí, tranquilo? Pronto, mais alguém? Deu ok para avançar, gente. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Pronto, obrigado. Vamos lá. É, arranjo simples. Eu gosto muito de Pokémon, então eu vou referenciar se eu puder e tal. Eu achei mais didático dos exemplos que estão no módulo, que o módulo ele usa. Se vocês repararem, ele tem muitos exemplos com letras, com números e por aí vai. Digamos que eu tenho um conjunto S, então esse é o meu conjunto S de Pokémons. Quantos elementos eu tenho nesse conjunto? Três, né? Então, acho que eu chamei de M, não foi? Então, meu M é igual a 3. E aqui é o meu conjunto S. Beleza? Aí eu falo para vocês. Eu passei um exercício. Gente, organizem arranjos de duplas com os elementos desse conjunto S, desses Pokémons aí. E eu quero que o arranjo seja simples. Então, vocês vão organizar duplas de maneira simples, ou seja, não vai haver repetição. Então, a gente consegue enxergar aqui. Esse pode fazer dupla com esse e com esse também. Deixa eu mudar de cor. Esse ele pode fazer dupla com esse e com esse. E esse aqui ele pode fazer dupla com ambos aqui, né? Então consegui organizar duplas de forma que todos os elementos é, conseguiram se organizar em duplas um com o outro ali. E não teve repetição. Eu não tive um arranjo de forma que eu tivesse elementos repetidos. Beleza? Uma situação de arranjo simples seria, por exemplo, vocês, uma turma, e eu passasse o trabalho em dupla e eu pedisse para vocês se organizarem em dupla. Aí, vocês iriam organizar duplas de forma que seria cada aluno com o outro, né? Sem que houvesse repetição, porque não existe dupla de dois alunos que são iguais. Você faz dupla com outra pessoa, você não tem como fazer dupla consigo mesmo. Beleza? Então, essas são as possibilidades que a gente tem. Tranquilo? Pronto, vamos lá. É, Agora, se eu quisesse um arranjo, eu quero duplas ainda. Estou criando um problema aqui, ó. Quero duplas com esses elementos
E eu quero um arranjo com repetição. Então vão ser os elementos do arranjo simples, mais os arranjos com repetição. Então eu tenho aqui, ó, esse que a gente já viu. E agora eu tenho repetido, ó. Eu repeti. Considerei repetição. Tranquilo? Pronto. Um exemplo seria se eu tivesse 3 marcas de refrigerante e eu posso levar apenas 2 latas. Aí eu posso, sei lá, digamos que eu tenho um refrigerante, tenho Coca-Cola, Fanta e Sprite. Aí eu posso levar 2 de Coca-Cola? Posso. Posso levar 2 de Fanta? Posso. Eu posso levar uma de Fanta e uma de Sprite? Posso também. Então, é um tipo de arranjo na qual ó, a repetição existe e faz sentido. Consegue enxergar? Pronto. Mais alguém? Eles vão me dando ok, gente, pra eu ir avançando, beleza? Pronto. E se vocês tiverem qualquer consideraçãozinha, podem falar que as outras turmas, uma vez ou outra, faziam consideração, perguntavam, dê um exemplo disso, como isso pode ocorrer, o professor tem fórmula para isso. Se eu souber, eu trago, falo aqui na hora. Se não, eu pesquiso e trago para vocês. Então, toda consideração é válida. Beleza? É, Vamos lá. Arranjo condicional. Se eu desse uma condição para vocês, eu falasse, gente, eu não quero Pokémon tipo fogo, não, viu? Não quero esse laranjinha. Quero que vocês organizem é, duplas com os Pokémons que tem aí. E pode haver repetição. Aí como é que vocês fariam? Esses dois, posso ter 2 desses ou 2 desses. Beleza? Consegue entender? Sim, ô professor, então nesse caso, o condicional pode repetir. Exatamente. Boa pergunta. Nossa turma perguntaram isso também. No range condicional pode haver repetição, assim como não pode haver. Nesse caso, eu falei que pode. Beleza? Beleza. Pronto, fechou. Mais alguém? Pronto, vamos lá. É, Aqui eu dei outro exemplo de condicional. Eu não quero esse aqui, ó. Quero que vocês organizem com esse. Aí teria essas duplas. E se eu falasse, ó, gente, eu não quero repetição. Então, esse arranjo não existiria nem esse. Só teria essa opção. Que eu tenho 2 elementos e vocês levarem em consideração que eu não quero esse do meio, esse verde, e eu não quero a repetição. Então só me sobra essa opção. Beleza? Pronto. É, E para a gente falar dos outros tipos de agrupamentos, é importante a gente conhecer esse número, que é o fatorial. Todo mundo aqui conhece esse número? Já ouviu falar, que nunca ouviu? Fatorial? Não, né? Mais alguém? Então, o fatorial ele é um número inteiro, positivo, e ele é denotado pelo número acompanhado de uma exclamação. Tem até um meme que eu coloquei aqui, ó. Em português lá é uma exclamação. Pra gente, isso aqui é o fatorial. E a gente lê fatorial de tal número. Fatorial de 5, fatorial de 7 e por aí vai. Aí, basicamente, ele é dado pelo produto daquele número pelos seus antecessores. Nesse exemplo aí que eu coloquei de azul para vocês, que é fatorial de 5. Então, o fatorial de 5 vai ser 5 multiplicado pelos seus antecessores. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um e por aí vai. Então, o fatorial de 100 vai ser 100 vezes 99 vezes 98 até 1.
Então sempre vai ser o número multiplicado pelos antecessores. Quem são os antecessores são os números que vêm antes dele. Beleza? Tranquilo? Pronto. Perfeito, perfeito. Obrigado. O segundo agrupamento que a gente vai estudar é a permutação. A permutação, ela é bem simples, né? No caso da permutação simples, ela leva em consideração. Vocês lembram no primeiro slide de contagem que a gente falou que um evento ele pode ocorrer em N etapas, né? Então, na permutação simples, na primeira etapa, eu vou ter N maneiras. Na segunda, eu vou ter N menos um, ou seja, eu vou ter uma quantidade menor de maneiras. Na terceira etapa, eu vou ter N menos 2 e por aí vai. Como assim? Digamos que a gente tem uma fila de lotérica, né? Aí, 5 alunos dessa sala chegam lá e tem 5 lugares que vocês podem ocupar. Vocês podem escolher um, dois, qualquer lugar. Digamos que eu cheguei primeiro. Aí, quando eu chego lá, tem 5 lugares. Eu posso entrar no primeiro, no segundo, no terceiro, enfim. Posso ocupar qualquer lugar. Faz sentido para vocês que eu tenho 5 opções? Beleza. Aí a colega, ela chegou depois de mim e ela só tem 4 opções, porque em um lugar eu já ocupo, aí sobrou 4. Faz sentido que ela agora tem uma opção a menos que eu. E aí depois vem o colega, só tem 3 lugares. E assim sucessivamente. Até que o último, a pessoa que chegou mais atrasada, ela só tem uma opção. Ela vai ocupar o lugar que sobrou. Então, em permutações simples, a gente sempre vai ter esse probleminha aqui, ó. É, que as etapas elas vão diminuir a quantidade de maneiras de ocorrer. E isso parece muito com algo que a gente viu agora. No caso desse problema da fila, se eu tinha 5 lugares, o primeiro que chegou tem 5 opções, a segunda pessoa que chegou tem 4, a terceira 3, e por aí vai até chegar no 1. Isso aqui é igual que, ó, fatorial de 5. Então é só multiplicar. Então a gente consegue resolver esse problema usando fatorial. Então é bem simples. Tranquilo? Pronto. Permutação a gente consegue enxergar em problemas que envolvem anagramas. Eu trouxe exemplo para vocês para a gente poder exemplificar, né? Tal. Vocês sabem o que é um anagrama? Então, um anagrama, é, depois de ter explicado para outra mas eu acho que eu sei definir. É uma espécie de, de jogo de palavras na qual eu consigo é, reorganizar uma palavra transformando ela em outra, com as mesmas letras. Por exemplo, meu nome é Alan. Com as letras do meu nome eu consigo escrever Lana. Não consigo? Então, Lana é um anagrama de Alan. Peguei meu nome, reorganizei com as minhas letras, mesmas letras e criei outra palavra. É... Tu faz muito isso, né? Então, isso é um anagrama. Então, a gente consegue resolver anagramas com fatorial, mutação simples e tal, tal, tal. Aí eu trouxe exemplo para vocês, ainda pegando a imagem que a gente utilizou em arranjos. Se eu pedir para vocês criarem anagramas com a palavra fogo que começa por consoante, o que acontece? Pense comigo, fogo, ele tem 4 letras, né, gente? 4 letras. Sempre faço assim esses problemas, viu? É, na primeira opção, na inicial do meu anagrama, eu tenho quantas opções de letras? Eu sei que a resposta está na cara aí, gente, mas tentem
pensar comigo, não só olhar a resposta. Olha, vocês quase acertaram. O que que acontece? Não é 4. Seria 4 se eu pedisse quantos anagramas são da palavra de fogo. Aí vocês me dariam. Eu começaria por 4, porque eu teria 4 opções, porque fogo tem 4 letras, então eu tenho 4 opções. Porém, eu coloquei uma condição. Eu falei que começam com consoante. Então, quantas opções eu tenho na primeira letra? Porque meu anagrama tem que começar com consoante. Exatamente, gente. Duas opções. Perfeito. Porque o meu anagrama ele pode começar com F ou ele pode começar com G. Então, eu tenho duas opções. Pronto. Aí agora eu vou para a próxima letra. Quantas opções eu tenho? No próximo espaço, eu estou escrevendo a quantidade de anagramas. Ou conseguindo me ouvir agora? Tô conseguindo ouvir agora? Pronto. Agora no segundo espaço eu tenho quantas opções? Três, perfeito. Por quê? Na primeira casa bem entre aspas, eu já gastei uma consoante. Agora eu só tenho três opções. Me sobrou uma consoante e duas vogais. Então eu tenho três opções. Nesse terceiro espaço, todo mundo conseguiu entender por que é três? Pronto. Nesse terceiro espaço, vocês acham que é quantos? Duas, porque eu já gastei uma letra, uma consoante. Na segunda casa eu usei uma letra, que poderia ser consoante ou vogal. E agora me sobrou duas letras. E no último é uma, né? Porque eu já gastei três letras. Então, a quantidade de anagramas é 12. Porém, o que acontece, gente? Eu não coloquei, eu vou colocar. Fogo tem duas vogais que são iguais. Então, vai ter vários anagramas que vão ser iguais. Porque, por exemplo, em fogo mesmo. Se eu trocar esse O por esse, eu ainda não vou ter a palavra fogo. Mesmo se eu trocasse a ordem desses Os, ainda vai ser fogo. Então, eu vou ter vários anagramas repetidos, porque essas duas vogais são iguais. Se eu não me engano, tem que dividir n fatorial por n. Tem que dividir pela quantidade de vogais ou letras repetidas. Eu não lembro de cabeça essa fórmula, mas eu vou trazer e vou colocar para vocês. Mas vocês conseguem enxergar que eu vou ter anagramas repetidos? Que eu tenho letras repetidas? Que nem meu nome mesmo, Alan. Se eu trocar o primeiro Alan pelo terceiro, aí eu ainda vou ter Alan. Deixa eu ver a pergunta que vocês mandaram. Se for condicional, né? No caso aí, eu já dei um condicional para vocês. Eu falei que começa por consoante, então eu já coloquei uma condição. Aí vocês já tiveram que repensar, ó, quantas opções eu tenho aqui? Deu para entender? Que isso já foi uma condição? Assim, e duas vogais, o que que acontece? Nesse caso aí, tem dois anagramas, como a gente fez, porque quantos anagramas são da palavra fogo? Se eu perguntasse quantos anagramas distintos da palavra fogo, aí vocês já ficariam, ah, não, então esse o vou ter que fazer alguma coisa aí porque vai ter repetição. Como eu não falei nada, então tenho 12 anagramas, beleza? Pronto. Mas eu vou colocar. É que o módulo não trouxe e eu só me toquei disso quando eu fiz o exemplo. Mas eu vou colocar. Inclusive o módulo nem tem fórmula do, de arranjo, a colega me lembrou na outra aula, eu vou colocar também para vocês. Que eu vou seguir no módulo, porque querendo ou não é o material que eu passo para vocês estudarem.
Aí vou botar essas coisinhas. Pronto, o terceiro agrupamento se chama combinação. O que acontece? É, é, o que seria combinar? Quando eu quero vestir uma roupa de forma que eu combine? Se eu perguntasse para vocês, o que seria uma combinação? Combinar uma cor, enfim, né? Quando eu estou combinando uma cor, eu estou selecionando uma cor com outra, né? Ou tons. Estou fazendo uma seleção. Nessa combinação a gente vai fazer isso. Coloquei até uma pergunta aí. De quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos dados? Por exemplo, eu tenho aqui aqui tem várias canetas aqui dentro. É, esse pote onde tem minhas canetas seria o meu conjunto. N seria a quantidade de canetas que eu tenho. E P seria a quantidade de canetas que eu vou selecionar aqui, ó. Ah, peguei duas canetas. Mas eu poderia pegar três canetas. Mas eu poderia pegar quatro canetas. Eu poderia pegar essa azul com essa rosa. Enfim, a combinação ela vai determinar quantas maneiras eu posso selecionar esses objetos. Tipo, e esses objetos têm que ser distintos. Qual a probabilidade de eu escolher esses objetos distintos? Qual a probabilidade de eu escolher essa quantidade de objetos? Então, probabilidade nem é o termo, são as possibilidades. Então, basicamente isso, a gente vai determinar as possibilidades de eu combinar esses elementos. Beleza? Então, esse exemplo que eu trouxe aqui da caneta, eu acho que deu para dar uma luz para vocês. Todo mundo conseguiu compreender? Na outra turma eu fiquei penando, eu não consegui pensar no exemplo na hora, mas agora foi. E para resolver, a gente tem essa fórmula, onde tem o CPN, onde N é a quantidade de objetos dado, no caso aqui seria a minha quantidade total de canetas, e P seria a quantidade de canetas que eu vou escolher, beleza? Aqui é fatorial, fatorial e fatorial, viu, gente? Então vocês já sabem calcular fatorial. Como é que calcular fatorial que a gente vê agora? Digam aí no chat, saber se vocês estão acompanhando mesmo. Galera, como é que eu calculo o fatorial? Pode falar o que vier na cabeça, gente. A gente viu agora. Faz observação. Observação ou multiplicação, né? Mas é isso mesmo. A gente vai multiplicando todos os antecessores até chegar no um. Exato. É, a permutação circular, nossa... Pronto, gente, tudo ok em combinação, né? Posso ir para a permutação circular? Pronto. Permutação, ainda pegando um pouco de permutação simples. Ah, professor, por que o senhor não deu um depois do outro? Eu estou seguindo a ordem do módulo para não confundir vocês, então estou seguindo o módulo. Mas a permutação circular, ela é o senhor não colocou que cada letra é. Assim, ó, N é a quantidade total de objetos e P é a quantidade de objetos que eu vou escolher. Beleza? Aqui, ó, podemos selecionar P objetos, então eu vou escolher a quantidade de P que eu quero de N objetos dado. N é a quantidade que eu tenho. Não sei se não ficou claro, depois eu coloco de forma mais clara para vocês. E no módulo ele define, beleza? Mas é só olhar isso aqui, eu acho que isso aqui já, já dá, vocês conseguem ter o norte. Beleza? Obrigado pela observação. Permutação circular é uma continuação de permutação. A gente viu permutação simples. E permutação circular é para casos em que eu tenho elementos em volta de um círculo. Não necessariamente de um círculo, mas eu tenho
elementos que fecham, eu consigo fechar um ciclo. Como assim? É, se tem uma mesa e eu tenho 5 pessoas ali, esse exemplo aqui, ó. Digamos que aqui é um aluno, aqui é outro aluno, aluno C, aluno D, aluno E. Alguém falou aqui que eu recebi um. Ah, beleza. É, A, B, C, D. Na próxima figura eu também tenho A, B, C, D, E. Na próxima figura eu tenho A, B, C, D, E. E por aí vai. O que que muda de uma figura para outra, gente? A posição de cada letra. A posição de cada letra. No caso, a posição, como eu dei um exemplo, cada aluno está sentado numa cadeira diferente. Porém, um aluno está sentado do lado do outro. E não mudou essa ordem. O aluno B ainda continua depois do A, depois tem o C, depois tem o E. Eles estão na mesma ordem. Digamos que o A sempre seja o mesmo aluno em cada figura. Então a ordem é sempre a mesma, gente. Se eu pegar essa figura e girar, eu não consigo ter o mesmo elemento, eu não consigo organizar os elementos de forma que eles sejam iguais. Para mim, olhando assim, para mim todos são iguais, só que um tá rotacionado em relação ao outro, não é? Mas para vocês também não são elementos iguais? Alan, Oi, boa noite. Desculpa incomodar aí a aula. Só para avisar a turma que a gente vai ter um plantão tira dúvida de espanhol ainda hoje, viu? O link está no chat. Só para avisar a turma mesmo. certinho, certinho. É 9 horas porque eu já Isso, tô, falta 2 slides, só para isso. porque eu tô gravando essa aula e eu queria dar tudo. Tranquilo. Depois eu me resolvo com a professora. Mas obrigado, viu? Então vocês conseguem enxergar que os elementos eles são iguais, que são tão rotacionados? E pra gente não é interessante. Mas consegue enxergar isso, né? Me dê ok. Ou não, porque eu tentei explicar de outra forma. Mais alguém? Pronto, obrigado. Eu tô respondendo sempre as mesmas pessoas, mas alguém tá todo mundo compreendendo, né? Que sempre as minhas colegas estão respondendo. Então, para eliminar essas repetições, a gente faz a correção na fórmula. Então, é a mesma fórmula de permutação. A fórmula de permutação não era n fatorial? Agora eu vou pegar n fatorial e dividir por n. Ou fatorial de n, desculpa. Se eu tenho fatorial de 5, porque eu tenho 5 cadeiras em volta de uma mesa redonda, então vai ser 5 fatorial dividido por 5. Aí eu coloquei aqui a solução, ó. Se eu fosse resolver de permutação simples, seria assim, fatorial de 5. E se eu fosse resolver de permutação circular, seria assim, ó. Fatorial de 5 dividido por 5. Aí vocês conseguem perceber que de 120 eu diminui para 24. Como eu eliminei as repetições, meu número de maneiras e de possibilidades foi filtrado. Eu tive uma quantidade menor porque eu eliminei as repetições. Consegue enxergar isso? Aí eu calculei com permutação simples e circular para vocês verem a diferença. Consegue enxergar isso, gente? Faz sentido para vocês? Pessoal? Pronto, ficou mais simples. Pronto, obrigado, gente, pelo retorno. E para encerrar, gente, aqui, ó, módulo 3. Ô, gente, eu não sei se foi essa turma que me perguntou, mas os módulos tá no site, viu? Então vocês conseguem acessar no site do PT e tem acesso aos módulos. Eu falei hoje, falei foi ontem, foi hoje, com coordenação. Assim, eu quero que vocês leiam essas páginas, são apenas 4 páginas, mas é bem menos que isso, porque dessas 4 tem exemplo, tem questão, então é menos de 4. Façam as questões. Se não gostarem muito de ler, é porque eu gosto de ter uma teoria para fazer questões. Assistam vídeo aula, procurem uma forma de vocês aprenderem, adquirir conhecimento do assunto para depois fazerem as questões. Os slides já estão lá, coloquei ontem, tudo de vez para todas as turmas. E qualquer coisa, só comentar lá nos slides que eu tento olhar uma vez ou outra. Mais alguma dúvida, gente, antes da gente encerrar? Não esqueça do plantão, já já, viu? Pronto. Não quero tomar mais o tempo de vocês, já me alonguei demais. Muito obrigado pela compreensão.
Muito obrigado por ter me deixado gravar. Agora eu descobri como eu paro aqui a gravação. É, cadê? Acho que interromper a gravação, né? Pronto. Pronto, obrigado, gente. Tchau, tchau.